Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, do verso 11 até o verso 17, o texto que nós lemos inicialmente. Então, se você, porventura, fechou a sua Bíblia, eu convido a você a abri-la novamente. Salmo 40, verso 11 até o verso 17. Estaremos meditando nesse trecho deste Salmo. A primeira parte deste Salmo nós vimos na transmissão passada, que vai do versículo 1 até o versículo 10, que é uma expressão de louvor e adoração a Deus pelos livramentos que Deus deu a Davi. Davi esteve em grande dificuldade, em grande adversidade, em grande aflição, e nós sabemos isso e percebemos disso por suas palavras, porque ele diz que ele clamou, e o Senhor o tirou de um poço de lama, um poço de perdição. E essa expressão clamar, poço de perdição, lamaçal, isso nos aponta para justamente a dificuldade ou a enorme dificuldade que Davi estava passando. Mas o texto nos diz que ele clama ao Senhor, esperando do Senhor confiadamente. Mas não uma espera breve, porque o texto diz, esperei com paciência no Senhor. A sua versão provavelmente diz assim. E a ideia aqui é esperar, esperando, ou esperei e continuei a esperar no Senhor. E então Davi recebe do Senhor a resposta. E ele diz que o Senhor ouviu, o Senhor se inclinou e o Senhor deu um novo cântico e firmou os seus pés. Então Davi, ele é alcançado pela misericórdia do Senhor ao Senhor ouvir o clamor dele. E vimos também que Davi fica maravilhado com os feitos do Senhor, não apenas na vida dele, mas também no meio do povo de Israel. E por causa disso, em gratidão, Davi toma algumas posturas, a postura de obedecer ao Senhor, a postura de estar disponível ao Senhor, a postura de proclamar a graça e a verdade do Senhor. Então nós entramos agora na segunda parte deste salmo, que vai do verso 11 até o verso 17. Queremos lembrar que este salmo, ele é um pouco que atípico de outros salmos, porque geralmente os salmos quando tem adoração e tem súplica, eles começam com súplica e partem para a adoração ou louvor. Mas este salmo é o inverso. Aqui, primeiramente, Davi, ele exalta a Deus. Davi, primeiramente, ele adora o Senhor, ele glorifica o Senhor pelos livramentos que o Senhor lhe concedeu. E então, do verso 11 até o verso 17, ele passa a suplicar a Deus. E qual o motivo desta mudança? Qual a razão que levou Davi a primeiramente louvar e depois suplicar ao Senhor? Há pelo menos, irmãos, duas considerações a respeito desta mudança que nós podemos fazer. Primeiro é que, passadas as primeiras tribulações, os inimigos que foram vencidos, porque o Senhor atendeu a Davi, agora ele se vê em novas tribulações, em novos apertos, em novas circunstâncias difíceis, outros inimigos se levantam. E parece-nos que a vida, até chegarmos o dia de Cristo, quando estaremos para sempre no seu reino, ela vai ser essa constância. Momentos de gozo, momentos de paz, momentos de céu aberto, de dias claros, mas também de dias difíceis. Então, temos dias difíceis, clamamos ao Senhor, o Senhor nos socorre, nos traz alento, nos traz a paz, nos traz dias tranquilos, mas depois surgem outras tribulações, outros inimigos. E mais uma vez, precisamos clamar ao Senhor. Então, o que Davi está fazendo aqui é clamando ao Senhor, porque ele agora tem novas adversidades. Ele tem novos inimigos. Mas não apenas por isso. Penso que a razão principal aqui é porque Davi ele confia no seu Deus de experiências passadas.
Em experiências passadas, ele adorou, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e ele adorou ao Senhor. Ele agora está diante de novas dificuldades, de novos desafios, de novas adversidades. Ele olha para trás e lembra-se que o Deus que o socorreu não mudou, que o Deus que socorreu continua ali com ele, e por isso ele pode clamar ao Senhor para livrá-lo mais uma vez. Por isso que do versículo 11 até o versículo 17, nós vamos encontrar uma súplica de Davi. Note que eu estou usando a palavra súplica, porque é muito mais do que uma petição. Geralmente nós fazemos algumas petições por algumas necessidades que nós temos, ou petições a outras pessoas. Mas quando nós suplicamos, diz respeito a nós, suplicamos diz respeito a algo que é intenso. Por isso que Davi clama, por isso que Davi suplica, justamente neste trecho aqui do verso 11 até o verso 17. Quando olhamos esta súplica de Davi, nós podemos observar que essa súplica, primeiro, é uma súplica pessoal, do verso 11 ao verso 13, é uma súplica pela justiça de Deus, verso 14 e verso 15, e uma súplica acompanhada de confiança, de fé em Deus, versículo 16 e o versículo 17. Eu quero lhe convidar a me acompanhar na leitura desse texto e extrairmos dessa súplica de Davi lições eternas para a nossa vida. Como eu disse, essa súplica ela está dividida em 3 blocos, e o primeiro está no versículo 11 e até o verso 13. É uma súplica pessoal de Davi. Ele diz: não tenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias? Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Davi, ele clama ao Senhor, e essa súplica pessoal a Deus é uma súplica fundamentada, alicerçada, agarrada, atrelada à bondade de Deus. Por quê? Note que Davi usa no versículo 11 as palavras misericórdia, graça e verdade. Em outras palavras, Davi está clamando ao Senhor, Davi está suplicando ao Senhor, confiado tão somente na bondade de Deus. Esta bondade que é manifesta na sua misericórdia. E é interessante que Davi diz assim: não tenhas em mim as tuas misericórdias, no plural. Isso nos leva à oração ou ao registro de Jeremias em Lamentações, quando ele diz que as misericórdias, plural, do Senhor se renovam a cada manhã. Porque em diversas situações, irmãos, nós precisamos das misericórdias do Senhor. Nós somos abençoados por causa da sua misericórdia, diz o salmista no Salmo 67. Nós precisamos entender que não há mérito em nós, que não há nada em nós que constranja a Deus a atender a nossa súplica. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 9, citando o texto de Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, quando nós clamamos ao Senhor, nós clamamos nessa misericórdia soberana, mas essa misericórdia que se renova ao Senhor, porque de fato nós não merecemos. Quem de nós pode olhar para si e dizer: eu tenho mérito, eu tenho crédito diante de Deus? Você pode ter feito isso, isso e isso, aquilo, mas deixamos de fazer isso, aquilo outro. Se Deus for nos atender
se Deus for lhe atender, baseado nas suas obras, naquilo que você faz de correto, há muito mais razões para Ele nos castigar do que nos abençoar. Por isso a sua bênção é decorrente da misericórdia dEle, da sua graça, do seu favor imerecido. Davi diz assim: não retenhas de mim as tuas misericórdias, guarde-me a tua graça. Olha, observou? Guarde-me a tua graça, que teu favor imerecido sobre mim, me guarde, me proteja. Essa súplica de Davi, ela é fundamentada na misericórdia do Senhor, na graça do Senhor, na verdade ou fidelidade do Senhor. Davi se agarra no Deus que é bom. E essa súplica de Davi, fundamentada na bondade de Deus, reconhece a sua incapacidade e a sua pecaminosidade. Por quê? Olha o versículo 12. Não tem conta os males que me cercam. Ou seja, ele agora está diante de novos males, de novas dificuldades. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Você observa duas coisas aqui. Primeiro, Davi fala que muitos males o cercam. Então ele sente-se incapacitado de enfrentar essas dificuldades. E logo após ele diz que as iniquidades o alcançaram e o cercaram, impedem a vista, e são mais numerosas que os seus cabelos na cabeça. E logo ele diz: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, vem me socorrer. Davi reconhece que se Deus vai abençoá-lo, vai abençoar a vida dele por causa da bondade do Senhor. Porque nele não há mérito. Ele reconhece a sua incapacidade de enfrentar os males e ele reconhece a sua pecaminosidade. E então, versículo 13, como nós acabamos de ler, Davi então clama ao Senhor. Ele, da sua alma, suplica a Deus. Você observa que não é um pedido simples, não é um pedido qualquer, não é uma oração em voz baixa, não é uma oração em tom suave, mas é um grito que vem da alma. Praza-te, Senhor, vem livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, vem me socorrer. Davi, ele confia na bondade de Deus, ele reconhece a sua incapacidade, ele reconhece a sua pecaminosidade, ele sabe que ele não tem crédito, não tem mérito diante de Deus, porque ele é um pecador. Mas ele se agarra nessa bondade do Senhor, essa bondade do Senhor que já o socorreu outrora, bondade do Senhor que já o livrou antes, e ele sabe que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então ele clama ao Senhor. Talvez você esteja me ouvindo nesta transmissão e passando por tribulações, passando por grandes adversidades, e como Davi diz aqui, são tantas, maiores até que os cabelos da minha cabeça. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você pode clamar ao Senhor, você pode suplicar ao Senhor, mas não suplique confiado em seu mérito, não suplique confiado nas suas obras, não confie em si mesmo, mas confiado tão somente na bondade, na misericórdia, na graça e na fidelidade do Senhor, porque no final a glória será do Senhor. A segunda parte desta súplica de Davi é uma súplica pedindo justiça a Deus. Davi, primeiramente, ele suplica por ele, confiado na bondade de Deus, mas depois ele vai agora para suplicar a Deus pela justiça de Deus. Verso 14 e o verso 15, acompanhe comigo. Sejam envergonhados
e cobertos de vexames, os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia, os que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Davi, como rei, estava sujeito a inimigos, a conspirações, a nações se levantarem contra ele. E ele diz aqui que esses inimigos tramavam contra ele, porque diz, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida. Então ele sabe que há pessoas que estão conspirando contra a vida dele, tramando contra a vida dele. Há pessoas, inimigos, que desejam ver o mal de Davi, tem prazer em ver o mal dele, porque ele diz aqui, do verso 14 ainda, e cubram-se de ignomínia os que comprazem, ou seja, que aqueles que têm prazer no meu mal. Então há inimigos dele, que ele sabe que estão tramando contra a vida dele, e há inimigos que estão esperando só o mal vir sobre ele, para que possa então dizer, como diz o versículo 15, bem feito, bem feito. E a ideia aqui é de humilhação pública, é de alguém que, ao ver o mal do outro, se alegra, rejubila, não só no seu coração, mas publicamente. Davi está cercado desses inimigos. Davi está cercado de inimigos que tramam contra a sua vida, que desejam o mal e têm prazer em ver o mal vindo sobre ele. Agora, o que a gente observa aqui, nesta petição, nesta súplica de Davi? Primeiro que ele não sai deliberadamente contra os seus inimigos. Você vai perceber na história de Davi que ele consultava o Senhor se deveria ir ou não. Então ele não se levanta para vingar os seus inimigos. Davi também, ele reconhece nesse trecho aqui a justiça de Deus. Se na primeira parte da sua súplica ele clama a misericórdia, a graça, a verdade de Deus sobre ele para socorrê-lo, ele nessa segunda parte ele entende que esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é gracioso, que é fiel, esse Deus também ele é justo. Ele é justo. Então Davi se agarra também na justiça de Deus. E ele então suplica que Deus lhe faça justiça. Observe que ele não vai, por si só, deliberadamente, exercer a vingança. Como diz a palavra do Senhor, o Senhor dizendo, a mim pertence a vingança. Então Davi, quando ele diz aqui, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida, sofram perturbação os que zombam de mim, dizendo bem feito, Davi está dizendo, Senhor, faz justiça, faz justiça. É interessante que essa súplica de Davi pedindo justiça não significa necessariamente que Deus vai fazer justiça imediatamente. Lembre-se que o primeiro versículo diz, esperei com paciência no Senhor. Então Deus muitas vezes vai permitir que o inimigo aparentemente prevaleça. E nós, muitas vezes nessa espera, nós ficamos como Asaf no Salmo 73, quando ele diz assim, Senhor, por que os ricos prosperam? Nenhum mal lhes sobrevém, e eu estou aqui sofrendo. Até que o Senhor mostra a Asaf que o bom é estar com o Senhor, porque esta falsa segurança em que os ímpios têm, que os nossos inimigos têm, um dia, de repente, o Senhor tira toda essa segurança e eles caem em repentina destruição, mas nós estamos seguros com o nosso Deus. Davi, ele sabe que seu Deus é justiça, e ele clama a Deus por justiça.
E nós também devemos orar a este Deus, que Deus exerça a sua justiça, porque Ele tem prazer em exercer sua justiça que é justa. Vale salientar isso. A justiça dos homens, ela é manchada pelo pecado. E quantas vezes essa justiça dos homens não é de fato justa, e nós nos sentimos envergonhados, injustiçados, mas a justiça de Deus não. Ela é reta, ela é realmente justa e ela prevalece. Davi primeiramente suplica por si mesmo, confiado na bondade de Deus. Davi, depois ele suplica a Deus para que Deus exerça justiça contra aqueles que se levantam contra ele. E a terceira parte, então, Davi suplica ao Senhor, mas uma súplica que é acompanhada de confiança. Vamos lembrar? Primeiro, Davi clama ao Senhor, suplica ao Senhor, confiado na bondade, ou fundamentado na bondade de Deus. Segundo, Davi suplica a justiça de Deus. E terceiro, Davi suplica, mas suplica com confiança e com fé em Deus. Verso 16 e o verso 17, olha o que diz: foguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas. Davi ainda está suplicando. Davi ainda está clamando. Davi ainda está com o seu coração gritando a Deus. Mas essa súplica, este clamor, este grito da alma de Davi, não é uma súplica, não é um clamor, não é um grito da alma de desespero. Não é uma súplica sem fé, mas uma súplica com fé. Aqueles que seguem os ídolos mudos, aos deuses que não de fato é Deus, que são mortos, porque têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam, boca, mas não falam, pés e não andam, como diz a santa palavra de Deus. Eles clamam, mas eles não têm a plena confiança que o Senhor, ou que o seu Deus irá ouvi-los. Davi clama porque ele sabe que está clamando a um Deus vivo, a um Deus que reina, a um Deus que é soberano, a um Deus que tem o domínio da história, a um Deus que controla todas as coisas, a um Deus presente, não um Deus ausente, a um Deus vivo, a um Deus que já lhe socorreu, e que ele sabe que pode socorrer, e que vai lhe socorrer mais uma vez. Então Davi ainda continua a clamar, continua a suplicar, ele está em sofrimento, porém, a sua súplica é acompanhada de fé, a sua súplica é acompanhada de confiança em Deus. E por que nós vemos isso? Porque, note que esse trecho aqui é a súplica de Davi, mas nem essa súplica, verso 16, ele diz: folguem ou se alegrem, rejubilem todos que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Note que ele se coloca aqui, porque ele diz: todos que te buscam, e ele está buscando ao Senhor. Então, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, clamando ao Senhor, ainda é possível adorar o Senhor. Quando nós lemos a história de Jó, Jó fez justamente isso. Depois de ouvir todos aqueles males que caíram sobre ele, diz a palavra do Senhor que Jó adorou a Deus. É isso que Davi está fazendo aqui. Em meio à sua súplica, com fé, ele já está adorando a Deus.
Ele faz aqui algo também interessante. Nessa sua súplica com fé, essa fé é expressa numa expressão de humildade. Versículo 17. Olha o que diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E essa última expressão de Davi, esse último versículo, tem algo a nos dizer. Tem algo a nos falar. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Davi, então, quando se expressa aqui, ele se expressa de uma forma humilde na sua súplica, com confiança em Deus. E por quê? Primeiro, ele reconhece a sua carência espiritual. Carência espiritual, sim. Olha comigo o verso 17, primeira parte, diz: eu sou pobre e necessitado. Opa, vamos parar aqui um pouco. Como é que Davi está dizendo isso? Davi é rei. Davi mora no palácio. Davi tem rebanhos. Davi tem uma mesa farta, sempre nos banquetes. Davi tem vestes reais. Davi tem ouro, prata, pedras preciosas. Davi tem autoridade. E por que ele está dizendo aqui que ele é pobre? Que ele é necessitado? De que pobreza Davi está então aqui falando? Não é de uma pobreza material, com certeza, porque ele não era pobre materialmente. De que necessidade Davi está falando aqui? Com certeza não era necessidade de pão, mas ele está falando aqui de uma pobreza e necessidade espiritual. Isso nos leva, sabe para onde? Para as bem-aventuranças. Lembra quando Jesus diz então, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, felizes, os pobres. Mas em Mateus diz quem? Os pobres de espírito. É esta pobreza que Davi está falando. Da pobreza espiritual, da carência espiritual. Ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele reconhece a sua fragilidade humana, porque olha o que diz aí o texto: tu és o meu amparo. Quem precisa de amparo é aquele que está enfraquecido. Quando é que nós amparamos alguém? Quando alguém está para cair, ou então alguém está fraco, então nós apoiamos, somos um apoio, somos um amparo para aquela pessoa. Davi reconhece a sua necessidade, a sua carência espiritual. Davi reconhece a sua fragilidade humana. E Davi reconhece a sua incapacidade. Por quê? Olha o que diz aí o versículo 17, a última parte. Tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então, se o Senhor é aquele que vai lhe libertar, é porque ele não tem capacidade de se libertar. Ele não tem capacidade de se livrar dos seus inimigos. Era preciso que o Senhor o livrasse. Então, observe que nesse trecho aqui da súplica de Davi, ele tem confiança em Deus. Por quê? Porque ele diz: alegre-se aqueles que te buscam. E ele está buscando ao Senhor. E diga: seja magnificado o Senhor. Ou seja, adore ao Senhor. Então ele está adorando a Deus. Mas ele mostra sua confiança também em Deus em meio a essa súplica. Porque ele reconhece a sua carência espiritual. Ele reconhece a sua fragilidade humana. E ele reconhece a sua incapacidade. E algo interessante aqui desse trecho também, aliás, em todo o Salmo, mas especificamente desse trecho, é que Davi usa o tempo todo o pronome possessivo meu. Ele sabe que Deus é o Deus de Israel, mas
que Deus também é o seu Deus. Lembra do Salmo 23? Ele sabe que Deus é o pastor de Israel, mas ele diz que Deus é o seu pastor. Ele sabe que Deus é o Deus de Israel, mas ele diz aqui que esse que liberta, esse que ampara, esse que cuida, a qual ele está clamando, é o seu Deus. É o seu Deus. Que lições a gente pode aprender aqui? Que aplicações nós podemos trazer para a nossa vida? Primeira aplicação que eu gostaria de fazer para mim e para você. Renove sua fé, renove sua confiança em Deus, lembrando do que Ele já fez por você. É interessante que quantos crentes parecem que esquecem daquilo que Deus já fez. Eles estão em meio à tribulação, em sofrimentos maiores que as anteriores, e caem muitas vezes em desespero. Mas, espera aí. Traz à memória aquilo que pode dar esperança. E algo que pode nos dar esperança é lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Lembra o quanto Deus já fez por você. E lembre-se aquilo que o maior ato que Deus já fez por você, que foi entregar o seu filho. Olha para a cruz. Se Deus me socorreu na minha maior necessidade, se Deus me ajudou na minha maior aflição, na minha maior necessidade, que era a salvação, se Ele me socorreu entregando o seu filho para morrer no meu lugar, com certeza Ele não vai me desamparar nesse tempo. Então olhe para trás, sim, para lembrar aquilo que Deus já fez por você, outros livramentos, e do maior livramento, que é da condenação eterna. E ao lembrar, renove a sua fé, renove a sua confiança no Senhor. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer aqui é que Deus é um Deus de justiça. Lembra que Davi, ele, na sua súplica, clama pela justiça do Senhor? Então, clame ao Senhor também, para que o Senhor não apenas tenha misericórdia de você, não apenas para que o Senhor derrame a sua graça, manifeste a sua fidelidade, mas que o Senhor esteja ali socorrer, exercendo também a justiça dele. Você não precisa se levantar contra os seus inimigos. Você não precisa ir vingar-se contra os seus inimigos. Ore por ele. Mas lembre-se que o Senhor é um Deus de justiça. E é Ele que diz: a mim pertence a vingança. Ele sabe nos defender. Ele sabe defender a mim e a você. Terceira aplicação que eu gostaria de trazer aqui. Humilhe-se diante de Deus. Só relembrando, primeira aplicação, lembre aquilo que Deus já fez por você e renove sua fé nele. Segundo, lembre-se que Deus é justiça, entregue a Ele pertence a vingança. Terceiro, humilhe-se diante do Senhor. Davi, ele é ouvido pelo Senhor antes, e ele sabe que vai ser ouvido agora, porque ele tem se humilhado perante o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, eu preciso de amparo, eu sou incapaz. Ele não faz uma oração arrogante diante de Deus, ele não sai decretando, ele não sai ordenando, ele não sai reivindicando nada de Deus, mas humildemente ele se curva diante desse Deus poderoso e soberano, reconhecendo a sua pecaminosidade, sua incapacidade, sua fragilidade, mas sabendo que este Deus é o seu Deus. Então ele diz assim: tu és o meu amparo, tu és o meu libertador, tu és aquele que me socorre. Humilhe-se perante o Senhor. São os humildes, são aqueles que se humilham perante Deus, que Deus
escuta. Mas eu preciso encerrar esta reflexão com você, trazendo uma palavra para você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que ainda não tem Deus como seu Deus. Você tem ouvido falar de Deus, você tem até dizendo, ai meu Deus, você até diz, se Deus quiser, mas esse Deus não é o seu Deus, você não tem ainda proximidade com Ele, você não tem comunhão com Ele. Eu quero convidar você a olhar para a cruz. Sua maior necessidade, o seu maior livramento, não são de coisas terrenas que vão passar. Sua maior necessidade é a segurança da sua alma. Sua maior necessidade é a certeza da vida eterna quando a morte chegar. E você só pode ter isso em Cristo Jesus. Por isso, olhe para a cruz. Por isso, humilhe-se perante Ele. Diga como Davi, eu sou pobre e necessitado. Pobre e necessitado da tua graça, pobre e necessitado da tua misericórdia. Eu preciso do teu amparo, eu preciso da tua libertação. Humilhe-se como Davi, clame como Davi ao Senhor. E o Senhor vai ouvir o seu clamor. E o Senhor vai te livrar deste esgrilhoso pecado, do lamaçal do pecado. E como nós vimos na primeira parte deste salmo, vai firmar os seus pés e pôr nos seus lábios uma nova canção. Que Deus em Cristo nos abençoe. E que sua palavra esteja a florescer e frutificar no meu e no seu coração. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua palavra, ela é uma fonte inesgotável. Tua palavra nos enche a alma, tua palavra fala ao nosso coração, nos enche de gozo, nos enche de esperança em tempos tão difíceis. Pedimos também que essa palavra, Senhor, esteja atuando no coração dos pecadores, daqueles que não te conhecem. Teu Espírito abra mente e coração, e que juntos possamos te adorar, e que em meio às tribulações e adversidades, supliquemos a ti, confiados na tua bondade, como Davi fez. Supliquemos a ti o exercício da tua justiça, como Davi fez. E supliquemos a ti em adoração humilde, como também Davi fez. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A ti a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém.